Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar convosco, comigo tenho o Vasco e tenho o Marco. Hoje vamos começar por falar no recém-anunciado calendário provisório do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 2021. Supostamente, se tudo correr bem, começaria na Austrália e acabaria em Abu Dhabi, passando por mais 21 países pelo meio. Um calendário que pressupõe 23 corridas, apesar de que uma delas está neste momento em branco, na data de 25 de abril de 2021, que seria o Grande Prémio do Vietnã, mas por questões relacionadas com o promotor foi retirado do calendário. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o novo calendário que foi apresentado. Isto é um calendário que é muito baseado no wishful thinking, não é? Logo a começar com o primeiro Grande Prémio na Austrália. Na Austrália, neste momento, nem sequer se pode entrar ou sair. Continua com quarentenas muito severas e com medidas muito restritivas em relação ao Covid, e não se antevê que daqui até março isso possa mudar. Mas quais são os vossos primeiros comentários a este potencial possível calendário de 2021? Começar pelo Vasco. É um calendário cheio de ambição, porque me parece que algumas provas vão ser um desafio muito grande pôr em marcha. Já se percebeu que existem limitações em muitos países. A tendência natural que temos vindo a assistir na maioria dos países tem sido o apertar das regras. Aqui na Europa, ainda agora se soube de mais um país que vai entrar em quase total lockdown, que é a Itália. E por isso acaba por ser, eu acho que é um calendário cheio de ambição e com muitos pontos de interrogação, porque vamos ver o que é que realmente é fazível. Surpreende-me, a grande surpresa, claro, é a ausência do Vietnã, porque eu pelo menos não tinha ouvido nenhuma notícia em relação a isto, e é com pena que não vimos nenhuma menção às provas de reserva, não é? Foi uma pena não existir nada. Agora, existe neste momento aquele buraco do 25 de Abril, que é uma prova que a Fórmula 1 está nessa altura, por alturas da Ásia, e faz sentido se calhar imaginarmos, porque aí não vamos estar em 2020, mas vamos estar em 2021 e já percebemos que o 2021 ainda vai ser um ano com em muitos aspectos parecidos ao 2020, porque não o regresso da Malásia. Eu gostava muito de ver a Malásia outra vez no calendário. Agora... Sim, mas essa data é preciso ver que antecede também o primeiro Grande Prémio na Europa. Também teria aqui a possibilidade de uma dessas tais pistas de reserva possa entrar aqui nesta equação. Sim. E aí estará Portimão, entre Imola, Nürburgring, Portimão, Mugello, uma destas provavelmente poderá entrar na discussão para a data de 25 de Abril. Eu acho que sim, mas é verdade. Mas eu acho que tanta coisa pode mudar nos próximos meses que é muito cedo. Portanto, estar a especular que vão estar. Eu acho que a Fórmula 1 teve uma necessidade de apresentar este calendário, porque é importante começar a planificar, mas acredito que nos próximos 2 meses, mediante a evolução da pandemia, possam vir a sofrer muitos ajustes e até se calhar voltamos a ter uma temporada. Eu não acho de todo surpreendente se voltássemos a ter uma temporada que fosse totalmente diferente do que está planificado. Mais uma vez muito centrada na Europa, se calhar com um outro foco na Ásia ou no Médio Oriente, mas acho que é um calendário muito ambicioso e vamos ver se materializa. A sensação que me deu quando eu vi o calendário é que isto é para preencher requisitos legais dos contratos que já estão assinados. Também fiquei com esse sentimento. E a ordem das corridas também indicia isso, tipo a Austrália ser logo a primeira, porque eu acho que a Austrália tem um contrato para ser a primeira corrida do campeonato. Mas eu continuo a achar que vai ser um calendário mais, como dizias, tipo 2020 do que um calendário, este calendário que está aqui. Para mais, como de Espanha e Brasil nem sequer têm contrato para receber grande prémio do próximo ano. Sim, mas duas datas vagas que não estão confirmadas, digamos assim. Sim, mas no cenário das corridas. Mas num cenário em que voltamos a ter um calendário, não estou a dizer que seja igual ao de 2020, mas que seja diferente, eu acho que isso dá alguma força negocial a países como ou circuitos como o de Barcelona.
porque provavelmente conseguem ter numa época em que existem tantas limitações a efetuar corridas, se calhar um circuito como Barcelona tem mais poder negocial, portanto. Mas sim, eu acho que é um contrato para cumprir requisitos legais, claramente, um calendário para cumprir requisitos legais. Marco, tu que vives em Barcelona, achas mesmo que há vontade de receber a Fórmula 1 em Barcelona para o próximo ano? Não creio, sinceramente, não creio. Eu, por acaso, estive a falar esta semana, desde que saiu o calendário, basicamente, estive a falar com colegas meus que gostam de Fórmula 1, que seguem o Abuelo F1, que é uma pessoa muito dentro do meio da Fórmula 1 em Espanha, da Movistar, o Carlos Fabregas, o pessoal da Movistar. E depois é essa questão, não há contrato. Alberto Fabregas, sim. Não há contrato. E a história de Barcelona, e que aconteceu o ano passado, de fazerem contrato ano a ano, porque o ano passado também não havia contrato e fecharam um contrato muito rapidamente. O ano passado estás a falar deste ano? Por um ano. Pois, sim, estou trocado, sim. Em 2020 não havia contrato. Uhum. Eu lembro-me que não havia contrato. Fecharam um contrato uma vez para uma corrida e agora apareceu outra vez a data para 9 de maio. E é engraçado que é sempre em maio. As corridas deles é sempre para maio, é como diz o Vasco. É uma lei, tu também afirmaste. São motivos legais. Maio, para a Fórmula 1, maio tem sido sempre o mês da Fórmula 1 em Barcelona. E eu, sinceramente, vou ser muito sincero, não acredito. E se vocês se lembram da última vez que eu estive a falar, como eu falei no Twitter e perguntei no Twitter lá no nosso grupo, Aragón pode receber um circuito de Fórmula 1. Porque é classificado A1 e pode receber Fórmula 1. E eu estive a ver, e eu, por acaso, até conheço uma pessoa de Aragão que diz assim, sim, nós precisamos de dinheiro. E eles querem investir, eles investiram agora na Motorland para receber o grande prémio das motas, e aquilo parece-me ser um circuito interessante para a Fórmula 1. E eu penso mesmo, Barcelona, primeiro, é uma corrida um bocado... entende? E é assim, sinceramente, que esta situação política que está a Catalunha a passar também, e o Covid, que em Espanha está a ser lidado de uma forma um bocado de si aos três pontapés, sinceramente para mim não faz sentido o Barcelona. Fazia para mim, e faz mais sentido, se vir da Ásia, Portimão e Portimão e Espanha. Mas Espanha, eu digo mesmo, outro circuito. Eu adorava, por acaso, a última vez que eu fui ver Fórmula 1 ao vivo foi em Valência e adorava ter esse grande prémio de volta. Sim, mas eu adorei. Eu não acredito. Eu, por acaso, eu tenho uma opinião completamente ao contrário da tua, Marco. Eu acho que, mais do que nunca, a Espanha tendo, e sobretudo a Catalunha tendo, não nos vamos esquecer que este grande prémio já era para ser o grande prémio da Catalunha, não era o grande prémio de Espanha. Portanto, mais do que nunca, eu acho que Catalunha... Pois, não tenho a certeza, depois ficou. Mas acho que mais do que nunca eles vão querer não perder o grande prémio. Porque... Não, há aqui uma incógnita que é a questão da Telefónica. Não é? Com a entrada de Alonso na Fórmula 1, a Telefónica vai investir a sério, não só como patrocinador de Alonso, mas também quererá ter um grande prémio de Espanha. Agora, se é em Barcelona, se é em Valência, se é em Jerez, se é em Aragão, não sei. Eu isso também não sei. O efeito Alonso, para mim era a segunda razão. A primeira razão é porque acho que o Ayuntamento da Catalunha, claramente, ou de Barcelona, não sei, claramente não vai querer perder esta prova. Porque dá... Já falámos sobre isso. Quer no caso de Portugal, quer no caso de Espanha, até acho que foste tu que disseste isso, que há uns anos foi feito um estudo para medir o impacto que tinha, e é gigante. E quer dizer... mas o Ayuntamento de Barcelona continua a não querer o grande prémio. Portanto, isso não mudou. Sim, mas não é só o Ayuntamento de Barcelona que decide isso. É a comunidade da Catalunha. É o Ayuntamento de Barcelona e é... Está bem, mas aí é... regional, como é que é? Tá bem, não, é o Governo Regional da Catalunha. A Generalitat, exatamente. Estava-me a faltar essa palavra. A Generalitat quer, porque não nos vamos esquecer que... O que é que tu pensas?
Não, Vasco, isso é que tu pensas. A Generalitat não quer. Não quer? Agora é assim, não quer. Quem quer são os membros que fazem parte do governo regional do centro de Espanha. Do governo central. Ok. Do governo central, com os empresários aqui, querem. Pois, era aí que... Pronto, então pronto. Eu mesmo, política isso à parte. Se formos perguntar, sobretudo à indústria do turismo da Catalunha, se quer o Grande Prémio, claro que quer. Portanto, eu acho que... Agora não sei. Não, mas agora não sei. Eu concordava contigo em qualquer outro momento. Neste momento em que a indústria do turismo de Espanha está arrasada, por eu isso não sei mesmo. se eles têm dinheiro. Mas eles nem dinheiro têm para abrir portas, para funcionar, quanto mais para pagar, para trazer um grande prémio. Mas mais uma coisa, aí alguém vai ter que se chegar à frente. E eu acho... O Podemos? Não, claro, não é o Podemos. Não vou cair nessa rasteira, nessa rasteira de política. Aí não me apanhas. Não é rasteira política, é a realidade política de Espanha, não é? Está bem, mas a realidade política... Alguém pagar e quem paga é o centro do Salviano, a realidade política é que os governos, à semelhança de Portugal, eu já falei sobre isto uma vez aqui, Espanha é um país que depende muito do turismo, e é verdade que o turismo está arrasado, mas não está morto. Como em Portugal, Espanha está num processo em que todas as empresas deste setor estão em layoff, ou total ou parcial. Claro que muitas vão ficar pelo caminho, até ao momento que o negócio volta a arrancar. Mas estes governos não vão poder deixar cair isto. Se vão ter dinheiro para investir na Fórmula 1... Há uma diferença muito grande entre a consciencialização do governo português para a importância do turismo e o governo espanhol para a importância do turismo. E acho que em Portugal teve-se muito mais cuidado com a indústria do turismo, apesar de tudo, do que se está a ter ou teve em Espanha ao longo deste ano, em que basicamente deixaram o turismo num caos. E eu não sei até que ponto é que em 4 ou 5 meses recuperam pujança para conseguir organizar um evento de Fórmula 1 de forma a ser rentável do ponto de vista económico. Porque para receber a corrida conseguem, se quiserem. Não é? Isto não pode ser visto apenas e os espanhóis nesse aspecto, mais uma vez, não concordo nada com a tua opinião. Os espanhóis, tradicionalmente, têm uma habilidade muito maior do que nós para gerir a questão do turismo, pela importância que tem. Nós temos o turismo tem uma importância muito grande nos últimos 5, 6 anos. Em Espanha tem essa importância há 20 anos. Portanto, agora, se eles estão a gerir bem esta pandemia, os dados que tenho é que eles têm processos de layoff muito semelhantes ao nosso. É claro que sendo um mercado maior, mas muito parecido com o nosso, e com empresas muito maiores que as nossas, estão a sofrer muito, como é óbvio. Portanto, não sei. Mas tenho dúvidas em achar que a Espanha como um todo, já nem vou entrar na questão da Catalunha ou não, embora acho que tenha dificilmente saia de lá a Fórmula 1. Não estou a ver a Fórmula 1 ir para outro circuito em Espanha, embora seja possível, como é óbvio, como também foi para Portimão. Mas, e acho que o efeito Alonso, que era essa a segunda parte do ponto que queria referir, acho que o efeito Alonso tem muita importância, e não sei até que determinado ponto. Dizias que a Telefónica quer investir outra vez na Fórmula 1 e nós vamos esquecer que para o ano, apesar do Sainz não mover as multidões que move o Alonso, o Sainz para o ano está na Ferrari, portanto ganha uma visibilidade pode diferente. Pode o prémio receber público ou não? Eu acho que isso vai ser determinante, não é? Claro que sim, claro que sim. Se tiver que ser à porta fechada, qual é o interesse estratégico para a Telefónica de investir nesse prémio a sério, por exemplo? Uma coisa é que podes trazer 100 mil pessoas às bancadas e teres a bancada Alonso, a bancada Sainz, a bancada Telefónica e fazeres uma coisa gira com isso tudo. Eu acho que não é só isso. Não é só isso. É também isso, mas é toda a movimentação de imagem e de marketing que se gira à volta disso. É claro que o público tem uma importância muito grande, mas dificilmente é só a questão do público. Aliás, porque tradicionalmente o público não é o público que faz as corridas terem lucro, não é? Não é só essencial para não ter tanto prejuízo. Exatamente, pronto. Mas não é o que faz ter lucro. Mas eu acho que, só para resumir a questão Espanha, acho que Espanha vai ficar. Não me parece, então, sobretudo num ano em que, até mesmo apelando mais ao nosso lado de adeptos, que deixemos lá de politiquice e de coisas desse género,
e de grandes visões macroeconómicas. O meu lado adepto pessoal é que este grande prémio da Catalunha ou de Barcelona, este circuito, que seja banido para sempre da Fórmula 1, porque não serve para nada. Okay? Salviano, é a maior superstição do ano. O circuito é verdade que é uma treta, mas o que é facto é que não acredito, enquanto adepto, que um piloto como Alonso não tenha um grande prémio em casa. Acho que a Fórmula 1 não se pode dar isso hoje. Por isso mesmo, eu aconselho Aragón, que fica perto das Astúrias, e fica entre o meio de Aragón, fica entre o meio de Madrid. Que seja Aragón. Não, é assim, eu queria sinceramente vamos ter um grande prémio de Espanha, em Espanha. Mas acho que Barcelona, neste momento, é assim, voltando, pronto, eu vou sempre referir a instabilidade política. Isto é uma República das Bananas. Porque é assim, a Fórmula 1 para mim, claro, eu sou adepto, não tenho nada, a minha opinião é que devia haver um grande prémio por cada país da Europa. Mas, e para mim, para adepto, e a pessoa que este ano ia ao grande prémio de Barcelona, não foi por causa da pandemia, próximo ano, no momento que confirmem o coisa, eu compro estava previsto irmos um grupo da Liga Bancada ao grande prémio de Barcelona este ano. Sim, é isso. É assim, essa é a terceira razão. Se o contrato é firmado, se o contrato é assinado, eu vou ao Grande Prémio. Isso é assim, nem que seja Aragón, porque pronto, em Espanha é muito fácil. O de Portugal não pude ir por causa do Covid e isso tudo. Mas a questão é que aqui a política, os membros da Generalitat não têm a visão, ou querem bater o pé, querem ser que. Porque eu acredito que, seriamente, por exemplo, eu falo de um senhor que eu conheço, de um tabar de paelhas que combinei com um rapaz do Twitter, que é o João, o outro João, irmos comer lá. O homem diz, quando há Fórmula 1, ele não tem mãos a medir a quantidade de paelhas que faz. Ele diz que aquele fim de semana, para ele, corresponde a meses de negócio. Um fim de semana. O nível de negócio. Hotéis. Por exemplo, Vasco, uma coisa que eu fiquei surpreendido. Eu vivo mesmo no centro. Agora vou mudar, mas vivo no centro. Eu tenho 5 hotéis. Tenho um de 3 estrelas, que é o Colón. Depois tenho 4, depois tenho o resto dos hotéis, são 4 e 5 estrelas. Estão todos fechados com tapais. Tapais? É tapais? Não sei se é palavra. Tapumes. Sim, estão assim. E eu fico surpreendido. Tipo, what the... E Barcelona tem gente. Porque isto não estão fechadas. Aqui em Lisboa é a mesma coisa. Infelizmente é mesmo. É todo lado, infelizmente. E estamos a entrar na segunda vaga dos confinamentos e isto vai ser terrível. Aliás, sim, não. Já aqui em Portugal, já há mais hotéis a fechar. As companhias aéreas estão a reduzir a frequência dos voos. Sim. Por isso vamos ter um inverno muito comprido. Eu achei engraçado que a TAP cancelou-me não cancelou, perguntou-me várias vezes: olha, para voar tens de fazer um teste de Covid 72 horas antes do voo, com validade 72 horas antes do voo. Depois disseram-me: mas olha, se cancelares o teu voo, damos-te um voucher do valor total que pagaste e te damos a prioridade posso fazer um upgrade por mais 10 euros. Vocês não me oferecem nada disso agora de repente. Agora e logo a TAP ainda por cima. E eu tive a ver, tive a contar os e-mails por causa do meu voo a Portugal, que eu devia estar em Portugal hoje, porque é o aniversário do Gonçalo. Parabéns, Gonçalo. Parabéns, Gonçalo, é verdade. Quem é o Gonçalo? É o filho mais novo do mundo. Parabéns, Gonçalo. Sim. E era para estar lá, não fui, e tive a ver os e-mails da TAP. Tenho 42 e-mails por este voo. 42! Eu assim, sim, qualquer dia uma marca TAP... Não deviam ter capacidade para o avião e queriam ver se despachavam uma coisa. E eu vou dizer, quase para coisa. E isso é que eu digo. Agora que os confinamentos e isso tudo, não acredito, voltando ao tema da Fórmula 1, não acredito que Barcelona tenha capacidade para ter um. Eu adorava. Por isso é que eu digo, aproveitei para Aragón, que é um bocado fora do sítio, mas é uma zona muito bonita de Espanha. O governo fica a apoiar, porque tem a Movistar, tem a Telefónica, como tu afirmaste, Carlos Sainz na Ferrari,
mexe, mas não mexe tanto como o Alonso. Por exemplo, mandei um e-mail para o museu do Alonso para ser uma reserva, para ver se consegui fazer uma reserva de entradas. Estão fechados até fevereiro. Sim, tudo quanto é turístico está fechado até começa a fechar ou vai estar fechado. Eu parece que isto não é um podcast de Fórmula 1, isto é o prolongamento do meu trabalho. Não, mas isto tem implicações, não é? Porque, por exemplo, mudando agora de país, o terceiro grande prémio da época supostamente será na China, em Xangai, a 11 de Abril. Mas se a pandemia fora da China continuar como está, a China não vai abrir fronteiras para haver Fórmula 1. É muito dificilmente vai fazer, também acho. E portanto, ou a coisa dá uma volta, eu acho que dá, mas é uma convicção pessoal que não é baseada em ciência, mas também nada é baseado em ciência nesta história do Covid, porque isso é tudo feito em cima do joelho e ao pontapé. É a minha opinião e agora vou-lhe bater quem quiser. Mas eu não estou a ver a China a mudar a política de entradas no país se na Europa e na América do Norte, sobretudo, continuar a tendência atual, não é? E, portanto, eu não sei se vocês sabem qual é o processo de entrada na China neste momento. Não. Mas é que tu entras na China, são 14 dias num hotel, vais depois 14 dias para o teu local, para o teu destino final, e isto é se tiveres autorização para entrar no país. E, portanto, estás a falar já de 28 dias de quarentena. Pelo meio tens de fazer uma série de testes, Covid, não é? E tens de estar negativo em todos. E só passado um mês é que, basicamente, podes circular na China livremente. E livremente quer dizer fazer a tua vida. Não sei se depois, dependendo da região da China onde estiveres, não tens mais restrições ainda, ou máscaras, as coisas todas. Mas pelo menos estes 28 dias tens de passar. E eu não estou a ver como é que eles abrem uma exceção para a Fórmula 1. Porque eles não são muito dados a exceções nessas coisas. E, portanto, acho que é otimista no dia 11 de Abril haver um grande prémio da China em Xangai. Mas como Xangai também é uma zona à parte, especial, tem um estatuto especial, podem abrir exceção para essa zona só, mas também não estou a ver. E quanto muito... Como já... há outra coisa, qual é a equipa que arrisca entrar na China, vamos supor que entra, e alguém apanha Covid lá e depois não o deixam sair? Eu acho que deixar os funcionários para trás num hospital na China. Eu acho que nós estamos num ponto, apesar das boas notícias que surgiram esta semana da vacina, qualquer vacina que, por muito eficaz que seja, só vai estar em distribuição a larga escala daqui a 6 meses. Grosso modo é isto. 4, 5, 6 meses. Nunca antes disto. E eu acho que estamos um bocadinho a navegar outra vez muito no curto prazo. É de 15 em 15 dias, é de mês a mês. E estar a fazer estes planos para daqui a 4 meses ou 5 meses, que é quando começa a temporada de Fórmula 1, é muito ambicioso. Por isso vamos ver. 4 meses. Pois, repara, vamos ter os testes antes, ainda não se sabe, ainda não houve confirmação onde é que vão ser os testes, pois não? É no Bahrein. Mas já está confirmado, falou-se, mas... Sim, dia e meio no Bahrein. Lá está, é outra coisa que não consigo... Foi ali ontem, acho. Eu não sabia que já estava confirmado. Não consigo perceber. Posso ver, então. Irem para o Bahrein fazerem 1 dia e meio de teste. Confesso que não consigo perceber. Ou seja, é muito estranho tudo isto. Não estou a ver porque é que as equipas, os testes são marcados, o sítio onde os testes são feitos. Não, vão ser 3 dias. 3 dias. Então, só fazem uma sessão de pré-época, são 3 dias. E eu li que iam ser no Bahrein. Pois, eu também li isso, mas não sabia que já estava confirmado. Foi o Alonso que falou. Tenho alguma dificuldade em perceber que vantagem é que existe para as equipas irem para o Bahrein, depois do Bahrein vão para a Austrália, com as setes das equipas todas na Europa. A vantagem é óbvia, porque têm 3 dias de bom tempo garantido. Quer dizer, a probabilidade de chover e estar frio e não poderem testar os carros no máximo da sua performance é quase nula. Sim, mas coisa que em Barcelona não seria. Porque em Barcelona até já neve apanharam. Não é? Sim, está bem. Então, podiam vir para o Portimão testar.
ao para Aragão. Sim, Bahrein vai ser o local, já foi decidido. Mas acho que a incerteza é tanta que temos que aguardar um bocadinho para perceber. Não, e o Bahrein tem outra vantagem. É que ali não é exatamente uma democracia, não é? E portanto, se sim, o governo diz que há. Sim, isso não. E conseguem tê-los em isolamento e com todos os luxos e condições possíveis e imaginários, e sem problema nenhum. Ainda sobre o calendário, acho que é importante falarmos do Grande Prémio da Arábia Saudita, porque já deu aí muita polémica. Está previsto para o dia 28 de novembro de 2021. Sim, uma corrida noturna, mas Citadina noturna são as minhas favoritas. Eu acho piada às corridas noturnas. Citadinas, pelo menos das guiar, não gosto muito. A não ser o modo. Mas já deu muita polémica a questão do Grande Prémio da Arábia Saudita. O nosso muito estimado Lewis Hamilton já veio, e acho eu que bem. Eu aqui tenho que concordar com o Lewis Hamilton. Eu acho que era inevitável, já se antevia que este Grande Prémio estava aí na calha quando a Fórmula 1 assinou aquele contrato gigantesco com a Aramco. Mas se há, eu não sei se foi há 30 ou 40 anos, foi há 40 anos talvez, sim, há 40 anos, ou 30 e muitos anos, quando se começou a correr o Grande Prémio da Hungria, ainda no tempo das ditaduras comunistas, e a Fórmula 1 conseguiu passar pelos pingos da chuva em relação a isso. Eu acho que é um bocadinho complicado fazê-lo isso nos tempos que correm em relação à Arábia Saudita. Porque se tu dizes que o Bahrein não é uma democracia, a Arábia Saudita ainda menos é uma democracia, não é? E acho que começa a ser complicado a Fórmula 1, e até porque esta direção da Fórmula 1, a Liberty Media, pôs-se um bocadinho a jeito. Porque agora a pergunta que se faz é, então se a Liberty Media foi tão sensível aos Black Lives Matter, a todos estes movimentos que aconteceram este ano, vai fechar os olhos em relação ao facto de fazer um Grande Prémio para a Arábia Saudita? Isto, ou seja, cria aqui... A mim não mete confusão nenhuma. Acho perfeitamente normal e aceito perfeitamente. Porque eu acho que o mundo não se vive a isolar os outros, e se queres introduzir mudança, tens que ir aos outros. E, portanto, é verdade que sim, mas... Eu concordarei contigo se a Fórmula 1 lá for e, por exemplo, não puder usar a sua campanha antirracismo. Concordo, porque aí a Fórmula 1 está-se a submeter a uma censura. Mas lá está, mas é nesse aspecto que eu estou a dizer. Mas é nesse aspecto que eu estou a dizer, porque a Fórmula 1 abriu a porta a um conjunto, a Fórmula 1 neste momento, pior do que isto, a Fórmula 1 abriu a porta a que lhe venham dizer porque é que vocês apoiam determinadas causas e não apoiam outras. Sim, ou determinadas. Não, é que é um tema muito complicado de gerir. O Bernie sabia a toda, não é? Porquê? Mas o Bernie era um gajo esperto e dava só as respostas necessárias e tinha uma posição altamente neutral em relação a estas coisas e limitava-se apenas às questões desportivas. Não se punha na questão política. Ora, a partir do momento que o Sr. Chase Carey, CEO da Fórmula 1, vem dizer nós apoiamos o Black Lives Matter, vem fazer doações para as causas do Black Lives Matter e afins, está-se a pôr a jeito para agora dizer então, mas porquê é que você não apoia as questões? É complicado. Flores de estufa na Fórmula 1 também não fazem falta e contam-se pelas mãos dos grandes prémios do calendário em que não podes acusá-los de nada. Claro, como é óbvio. A Arábia Saudita tem mais um, não é um caso único. O Lewis Hamilton pôs-se mais a jeito porque quis liderar uma campanha de sensibilização para tudo e um par de meias e agora obviamente foi pressionado a comentar a ida. Claro, como é óbvio. E ele agora tem que se safar dessa. Pois tem. Mas não é só ele, lá está, é a Liberty também se tem que safar disto. E já vamos falar disso, ele nem sequer tem contrato para a próxima época, portanto se calhar nem vai à Arábia Saudita. Não, e repara uma coisa, também felizmente não teve muita atração, mas já há umas semanas que o governo da Mongólia está muito zangado com o Max Verstappen pelos comentários que fez. Porque fez uns comentários no rádio que chamou Mongola, não sei quem.
E o governo da Mongólia está muito zangado com o Max Verstappen e quer que ele peça desculpas. E ele não entende que não tem que pedir desculpas a ninguém. Portanto, eu também entendo que eu não devo pedir desculpas a ninguém. Eu também acho que não. As pessoas devem ser livres de dizer o que querem. Pois são. E depois levam com as consequências disso. Se depois ponha lá um avisozinho por baixo a dizer que essas informações têm de ser verificadas ou que a Mongólia é um país seguro para se visitar, esse tipo de treta. Exatamente. Mas lá está, quer dizer, é assim, a maior parte das pessoas que está a levantar o problema da Arábia Saudita na Fórmula 1 não tem problema nenhum que em futebol as equipas jogam umas contra as outras e se visitem umas às outras em todos os países do mundo. Porquê? Porque é que na Fórmula 1 há um critério e no futebol há outro? Porque... Sim, não é? Porque sim, porque sim. Pronto, porque dá jeito, porque hoje em dia existe aquela coisa do o que é politicamente correto, e a Fórmula 1 é um desporto, ponto final parágrafo. E não tem que ter posições políticas, ponto final parágrafo. Se os seus intervenientes querem ter posições políticas, são livres de o fazer, mas fazem-no a título individual, ponto. E agora vamos ver corridas. Acabou-se a conversa. Claro, não, mas é isso, é que o facto de haver uma corrida num país como a Arábia Saudita é um sinal de abertura, é uma oportunidade. É uma oportunidade de tocar uma série de gente que de outra maneira não tem contacto com o mundo exterior. É uma oportunidade de começar a ter alguma influência nesse país, por muito que isto seja controlado pelo governo de lá, mas o governo de lá está, ao abrir-se ao mundo, a querer receber provas internacionais, expõe-se a isto. Aliás, se nós formos... Não vai levar nenhuma mudança da noite para o dia, mas é um primeiro passo para que essa mudança seja possível. Porque se formos fazer um exame ao raio-x dos países onde há Fórmula 1, quer dizer, a Rússia é uma democracia. Sim, é? Singapura também é uma democracia. O Bahrein, a Abu Dhabi é a mesma coisa, portanto, quer dizer, vamos ser, é por isso que Hungria, lá está. Azerbaijão, neste momento está em guerra. É verdade, não, parece que já chegaram ao acordo. Não, sim, está bem, mas... Não é? E o Azerbaijão não é propriamente um país pacífico mas por isso mesmo de controvérsia, não é? Por isso mesmo é que a questão, eu acho que o facto interessante aqui não é haver um grande prémio na Arábia Saudita. A mim também não me choca nada. Choca-me ser mais uma pista citadina que me chateia, mas pronto, isso é um problema meu. Olha, uma das coisas que eu acho... O facto engraçado é a posição que a Liberty teve. É apenas isso. Desculpa. Não, mas, por exemplo, uma das coisas que me alegra de ver um grande prémio da Arábia Saudita é que muita gente da nossa geração vai poder ver imagens noturnas da Arábia Saudita sem ser com sirenes. Não é? Porque nós crescemos com as guerras do Golfo, em que eram os mísseis a voar e a cair, e o que nós vimos era baterias de mísseis Patriot a serem disparadas dos céus da Arábia Saudita. Era giro a ver o retorno do Artur Albarrán para comentar esse grande prémio em particular. Fica aqui a sugestão à Eleven. Alguns na Arábia Saudita. Exatamente. Apareceu o Artur Albarrán. Mas, quer dizer, assim, eu tenho uma visão diferente disto. Eu acho que, sobretudo o desporto, que é um soft skill na diplomacia, não é? É uma maneira fácil de entrar e de criar pontos de diálogo e de contacto entre povos. Acho sempre bom que haja este tipo de coisa. E de abertura. Salveiro, nós estamos de acordo. Eu não discordo de ti. Eu acho que isto, neste momento, pela posição que a Liberty teve, é uma pedra no sapato. E que se vai virar contra eles. A posição que teve porque caiu na esparrela, não é? Aliás, por isso é que tem piada. Por isso é que tem piada. Quando quis controlar o problema, já o problema era descontrolado. Estava descontrolado. Por isso daí ter piada. Esse assunto tem piada no sentido que estava-se mesmo a ver que isto ia acontecer. Mas pronto, acabamos de estar para depois ver. Adiante, outro caso neste calendário é... Diz, Marco, desculpa. Vocês pensam mesmo que o Hamilton vai estar lá? Não. Acho que vai tirar o ano sabático. Claro que vai. Vai estar e está falando. Claro que vai. Tudo que for preciso. Chega lá na quinta à noite e vai-se embora no domingo à noite. E faz o seu trabalho. Apesar, podemos dizer ou deixar o que quisermos do Hamilton. O Hamilton é um grande profissional consumado, é. Não tenho dúvidas nenhumas disso também. Pode-lhe custar a vida, mas se tem que lá ir, chega lá quando tem que chegar.
provavelmente não o vais ver muito em ações promocionais e coisas do género. Faz as sessões de treinos, faz a qualificação, faz a corrida, e chegar à corrida, ganha, exatamente, ganha e vai-se embora. E se calhar na semana a seguir já vai chegar num grande prémio da Arábia Saudita nas redes sociais, mas isso é outra conversa. Outro caso bicudo neste calendário é o Brasil, não é? Também continua a ser contrato e continua a haver a crispação entre os organizadores locais, promotores de Interlagos e a Liberty, e também haverá a questão do governo federal brasileiro se intromete ou não nesta discussão. O circuito de Interlagos, que ainda agora este fim de semana passado, salvo erro, teve uma corrida de motos onde faleceu um dos pilotos que bateu num dos muros da pista, e que está no alvo com mais controvérsia por causa disso, porque supostamente a pista não é segura para corridas de moto e continua a fazer corridas de moto em Interlagos e os acidentes continuam a acontecer. Mas isto é outro caso bicudo que vai ter de ser resolvido e, assim, eu acho que tanto este caso como o da Catalunha estão aqui para marcar datas e depois logo se vê. Vamos ver se acontece, claro. O do Brasil tem aqui outro problema, é que, eu não sei se vocês repararam, mas as últimas 6 corridas são juntas, basicamente. Tens 3 corridas seguidas em Singapura, Japão e Estados Unidos. Não, desculpa. Rússia, Singapura e Japão. E depois Estados Unidos, México e Brasil. Esse é um dos pontos pelos quais eu acho que este calendário não se vai cumprir. Por acaso acho que isto vai mesmo acontecer. Estas 6 de seguida vai mesmo. Achas que vão haver 6 provas de seguida? Não é de seguida, pelo meio há 2 semanas entre os. Sim, está bem, mas eu acho que foi dito às equipas: a gente vai pôr aqui um calendário pronto, só para encher chouriço. E depois a partir daqui a gente logo vê. Sim, mas eu acho que as equipas neste momento não têm muita voz para deitar esse trabalho porque precisam do dinheiro. Pois, é verdade, mas acho que é muita fruta. Vamos ver. Eu acho que uma das coisas que as equipas estão a aprender com esta história do Covid e já agora as melhoras para o time principal da Williams Racing, que deu positivo para o Covid ontem ou hoje de manhã, e portanto não vai viajar para a Turquia e já está em quarentena com sintomas leves, ligeiros. Vamos ver se mantém assim e se melhora rapidamente. Mas uma das coisas que eles têm aprendido com esta questão do Covid é gerir equipas, não é? E já começam a perceber que vale a pena ter equipas B que possam rodar, não é? E manter os níveis de competitividade e de qualidade durante os grandes prémios. E portanto não me admirava nada que para o ano as equipas usassem um sistema de rotação para os seus funcionários para fazerem estas corridas em Catadupa. Agora, eu acho que muito dificilmente as equipas têm poder negocial para parar isto. Assim, num ponto concordo contigo. Acho que depois de um ano destes está tudo rapadinho em termos de finanças. Portanto, quanto mais corridas houver, melhor. Aliás, eu ainda estava na expectativa se não iriam pôr um calendário com mais corridas. Não o fizeram. Isto é gradual. O objetivo é chegar às 25 e todos os anos acrescentar uma. Sim, mas eu estava na expectativa se poderia haver outra vez, tipo, punham mais uma corrida com um fim de semana curto, mas não puseram. Já se percebeu que não. Graças a Deus. Não resultou. Eu não gostei do formato e as equipas parece também não. Diz, Marco. Não resulta, mas vocês analisam o Grande Prémio, aquele sistema não resulta. Não, eu não gostei. Eu disse no episódio passado que para mim estragou uma experiência como espectador. E às equipas suponho que tenha feito muita falta o dia de sexta-feira. Eu acredito que sim, mas também vi muita gente a dizer que gostou. Os pilotos gostaram. Os pilotos é porreiro que é menos um dia de escanteio. Então, também contam. São os que contam menos nisto tudo. Sim, mas no ponto de vista das equipas eu percebo que prefiram os 3 dias, que conseguem preparar melhor, têm mais treinos, rodam mais, têm a possibilidade de estar mais. Agora, acho que é inevitável, se partimos para um campeonato com mais do que estas 22, 23 corridas, que vamos ter que ter grandes prémios com menos dias. Isso parece-me inevitável.
Eu continuo a dizer aquilo que eu estava a dizer há bocadinho. Eu acho que as equipas vão ter que começar a ter mais do que uma equipa Sim, de sem serviço dúvida, nos sem grandes dúvida, prémios. sem dúvida. E é por aí que a coisa se vai resolver. E eu acho que a Liberty gostou da experiência deste ano, em que teve as corridas muito juntinhas, e eu vali aquele período do verão, sobretudo, em que tivemos várias corridas de rajada, não é? Com pouco tempo de diferença entre elas, que para as equipas deve ter sido brutal. Mas em termos de audiências e de visibilidade para a Fórmula 1 deve ter sido excelente, porque, sobretudo numa altura, eles também tiveram a vantagem de que estava quase tudo parado nessa altura. E eu acho que pode-se criar Mas aqui o efeito de fadiga, de ter tantos grandes prémios juntos não sei, em sentiste tão isso pouco este ano? tempo. Sentiste isso este ano? Eu não sentia, mas eu não acho que seja um bom barómetro para isso, porque nos fins de semana em que não há corridas, eu fico assim a olhar para os lados a saber, então, e agora? Mas eu não sou um bom barómetro para isso, não é? Sentiste fadiga de haver tantos grandes prémios seguidos este ano? Não, eu vou ser muito sincero. Uma coisa que também estou com o Vasco, tipo, eu quando havia grandes prémios, pronto, ligava à Xbox, ia buscar jogos, tipo, o Fórmula 1 não tenho este ano porque não quero, mas e pronto, vou-me dedicar a outros jogos. Mas fiquei assim um bocado desiludido, mas a fadiga não. Eu, para mim, eu faço aquela perspectiva da NASCAR. Gosto muito da NASCAR. E todos os fins de semana aquilo há uma corrida, caralho. É uma alegria. É uma alegria. Aquilo todo, são 40 corridas por campeonato. Depois tem uma série de mais de 9, que é a NASCAR Western Cup Series. Tipo, aquilo nunca para. Mas, é assim, eu sinceramente acho que é possível. Aquilo da fadiga das equipas é como tu dizes, a segunda equipa. Pelo aquilo que eu tentei saber, porque sigo um rapaz no Twitter que é, eu acho que ele é um dos maiores fãs da Williams, porque até decorou o carro dele que anda na rua das cores da Williams. O carro está tipo, o carro está igualzinho ao Williams a pintura e tudo. E eu estava quis saber com ele se a Carlin, que é a equipa B da F2 da Williams, que é a Dams, que tem a Dams, tem membros da equipa, se está a usar pessoal, porque um dos engenheiros da Williams veio da Dams, isso eu sei mas isso está em Grove. Pronto, eles estão a usar isso, tipo, engenheiros da equipa da F2 estão a trabalhar na equipa da F1. Acho que é Dams, que faz parte do grupo Williams, que tem um acordo. E eu acho que sim, é fazer rotatividade. Mas sinceramente, eu não acredito nos 25 grandes prémios, que vamos chegar lá. As equipas precisam de dinheiro, a Liberty quer fazer aquilo tipo American Indies, Indy Series, essas coisas todas, NASCAR, mas por acaso, como diz o meu pai está fã, o meu pai diz assim, ter corridas de motos de manhã, corridas de Fórmula 1 à tarde, para ele, o domingo dele é perfeito. A minha mãe diz assim, vamos às compras disso, não posso ter motos de manhã e tenho corridas de Fórmula 1 à tarde, não saio de casa ao domingo. O meu pai é daquelas coisas que ele está muito satisfeito. Para mim, está muito bem, mas pronto. Eu agora também, ao domingo, só preciso passear o cão, por isso. E se repararem, o calendário está organizado de maneira que os horários das corridas tenham o mínimo de impacto possível nas atividades normais do fim de semana das pessoas, não é? E sobretudo quem gosta de ver futebol. Porque tu começas de março e abril com corridas de manhã cedo, na Ásia. Depois tens o período de primavera, verão, que são as corridas na Europa, sobretudo tens as corridas às 2 da tarde, 3 da tarde, depende da hora local onde estiveres. E depois vais para o outono, começa a haver outra vez maior intensidade de esportes e tudo mais, e as corridas começam a ser ou à noite ou outra vez de manhã cedo. E portanto deixa de haver tanto o embate com outros esportes e outros focos de atenção que possam retirar da Fórmula 1 visibilidade ou que possam criar tal fadiga. Obviamente que isto é um calendário para hardcore fans, não é? O fã ocasional não vai ver essas corridas todas. Mas eu acho que isto também é uma aposta da Liberty
em capitalizar o produto, não é? E maximizar a coisa. Sobretudo, eu acho que vai haver uma aposta cada vez maior na F1 TV, como meio de chegar. Porque eu acho que a F1 TV é um produto que, de facto, revoluciona um bocadinho o mercado de televisão. Porque em Portugal não é o caso, porque a Eleven tem preços muito acessíveis. Mas em muitos países, a ver a Fórmula 1 por cabo é caríssimo. É caríssimo. E há muita gente. E a Espanha é um exemplo, não é? Espanha não temos a F1 TV. Não, a F1 TV neste momento não existe em Espanha, mas vai passar a existir no futuro. Sim, para aquilo que me disseram do centro do apoio ao cliente, por causa do contrato com a Movistar, já temos mais um ano sem F1 TV. E quanto é que custam a Movistar? A Movistar depende do pacote. Se para teres o pacote, por exemplo, digo-te já, eu por acaso agora como vou mudar de casa, estou a fazer preços. O pacote de TV com a Movistar são 70 com o desporto, porque eles vendem o pack de desporto, Sim. são 75 euros. E se eu quiser só a Fórmula 1? Não há. Não tens. Tens de comprar o pacote de desporto. Tens de comprar o 70. É o dance. 70 euros por mês. O dance. Sim, por mês. Por mês. Aí as motas têm só o dance, que é tipo a Eleven. Saiu agora aqui. Algum de vocês sabe qual é o preço da Sky em Inglaterra? A Sky andava nos 20 libras só para a F1. Depois posso ver agora, não sei quanto é que custa agora. Sim, não, depois também vejo. Não, era só por curiosidade mesmo. Não, mas a Sky é mais acessível porque a Sky faz. Eu por acaso acho que acredito que a F1 TV seja uma forma de, e acho que tens toda a razão nisso. 18 libras por mês. Mas eu acho que em termos de qualidade e de serviços que oferece a F1 TV, além da qualidade técnica, eu tenho F1 TV há 2 anos e este ano comprei a F1 TV na expectativa de não pôr a Eleven, e ao fim de um quarto de hora da primeira corrida tive que pôr, porque não dava para ver. Treinos, o que era. E por isso acho que aquilo, além da qualidade técnica ainda não ser ideal, acho que podia ter muito mais conteúdo do que o que tem. E podia ser um bocadinho mais... O objetivo deles é caminhar para uma equipa de produção própria e portanto, criar eles próprios os conteúdos e serem eles próprios os senhores da sua transmissão, digamos assim. Neste momento, sim, não dependerem da Sky. Dependem da Sky. Pois, mas mesmo em termos das aplicações e tudo isso, a própria interatividade que aquilo tem com a aplicação de... Não consigo perceber como é que aquilo é, por exemplo, ainda não existe uma app para a Apple TV, não consigo perceber, não. Acho que há ali coisas... questões de direitos comerciais, porque a Apple exige uma percentagem da subscrição. Mas existe uma aplicação da F1 TV para o iPad. Porquê é que não existe para a Apple TV? Acho que sim. Mas eu estou a falar da Apple TV. Sim. Mas a Apple TV, o problema é esse, é que eles exigem o pagamento de um FII e esse FII não é meio. E, portanto, se calhar eles não estão interessados nisso nesta altura. Eu a Apple TV eu tenho Apple TV e sou um grande fã da Apple TV, mas eu tenho vários problemas com algumas aplicações por causa disso, porque elas simplesmente se recusam a fazer app para a Apple TV. E a Apple TV não oferece, ao contrário de uma box Android, não oferece nenhuma alternativa para poderes ter a aplicação, mesmo sendo já subscritor. Porque a Apple nem sequer oferece aos seus clientes a possibilidade de ter aplicações que já são subscritores, sem ser através do sistema deles. E, portanto... mais uma vez, só se é só na Apple TV, porque no iPad... Pois, pronto, está bem. Okay. Mas mesmo sem ser a questão da Apple TV, acho que podiam ter muito mais conteúdo do que tem, sobretudo em questão em relação às corridas do passado. Se formos ver, nem todas estão corridas completas, que é uma coisa que não consigo perceber. Eu não consigo perceber, por exemplo, porque é que não estão as qualificações. As qualificações só estão dos últimos 2 anos.
Desde 2018, não é? Dos últimos 2 anos, tu consegues ver o fim de semana inteiro. Quer dizer, não tenho grande vontade de ver os treinos livres do Grande Prémio de Portugal de 1985, mas se calhar gostava de ver a qualificação, não é? Isso demora tempo, não é? Pois, mas quer dizer, já passaram 3 anos que esta coisa está a funcionar. E é os 3 anos que tens as qualificações. Pois, exatamente, por isso mesmo. Mas também pode ter a ver com questões de direitos e renegociar esses direitos. E, por exemplo, em Portugal, quem tinha os direitos é a RTP, portanto, tem que ir à RTP pedir. Não, mas acho que a partir do momento que eu já li em qualquer sítio que a produção era feita localmente, lá está, o Grande Prémio de Portugal era a RTP que produzia, mas os direitos são da Fórmula 1. Todo esse acervo está na mão da Fórmula 1. Pois, mas pronto, se calhar isso está uma razão. O Eccleston gabava-se muito disto. Mas lá está, isso também demora tempo a fazer o upload para os arquivos, a digitalizar as coisas e não deve ser a prioridade número 1 dos serviços da F1 TV neste momento. Acho que eles devem estar mais focados em primeiro ter uma aplicação robusta que funcione 99% das vezes. Sem dúvida. E depois em criar programação própria, começam a dar alguns passos nesse sentido e acho que eles têm que rapidamente sair da Sky Sports, da F1, porque aquilo é uma ode ao Hamilton e ao Russell e não há pachorra. Quer dizer, eu mesmo que eu fosse fã do Hamilton e do Russell, não tinha pachorra para aquilo, porque, quer dizer, para masturbação vou para a casa de banho e fecho. Desde Imola, que a Mercedes ganhou o 7º campeonato, foi uma ode, não tanto ao Hamilton, mas à Mercedes e ao Toto Wolff. Outra vez é um enjoo de todos os podcasts e afins ingleses. Foi uma ode à Mercedes e ao Hamilton e a tudo e mais alguma coisa. Parece eu tenho que confessar que eu neste momento estou a pensar seriamente não renovar a F1 TV para o próximo ano. Acho que a F1 11 melhorou muito a qualidade do serviço. Acho que tem um serviço mais equilibrado neste momento. E prefiro apoiar o esforço deles em criar conteúdos e outras soluções para os fãs do que continuar a pegar a F1 TV para ter a Sky Sports a F1 e ter que gramar com exatamente. O Hamilton fez uma ultrapassagem ao último classificado. Aliás, a mim, deixa-me lavrar aqui um protesto em ata, que eu fui enganado, porque o que me venderam é que a F1 TV ia ter comentários em português este ano, e eu pensei, ok, vão ter os comentários da Eleven Sports. Não, mas além de não ter, pensei que fossem ter os em espanhol também da Movistar, não, é os da América do Sul, portanto, sinto-me altamente defraudado. Em português não há nenhum? Não. Bem, vamos ver, se eles anunciarem para o ano um serviço diferente que inclua, por exemplo, os comentários da Eleven ou algo do género, poderei repensar a coisa, mas eu já tenho a Eleven Sports de qualquer maneira, portanto não me apetece muito estar a pagar 2 vezes pelo mesmo. Eu também, como pus a Eleven, não, é isso que tu dizes. Acho que o produto que a Eleven oferece hoje em dia é muito adequado ao nosso público, ao que nós gostamos e até à dimensão que temos. Nós conseguimos ter uma proximidade do que é o produto da Eleven que nunca vamos conseguir ter e com isso identificamos-nos mais, até enquanto adeptos, do que alguma vez vamos conseguir ter com a F1 TV. Por isso também sou um bocadinho como tu. Eu tenho outro problema. O Will Buxton, gosto muito dele, mas irrita-me. Mas porquê? O estilo. Mas o Will Buxton não aparece nas transmissões. Mas o Will Buxton é o pivô principal da F1 TV. É ele que faz os programas pré e pós e muito do que será o conteúdo da F1 TV será à volta dele. E eu consigo ver o Will Buxton em doses curtas. E depois tenho que parar. Eu não sei, mas eu acho que ele gosta muito de Fórmula 1, não está em causa, mas há momentos em que me parece que ele é falso, na maneira como está a mostrar que gosta muito de Fórmula 1, e isso mexe comigo. E eu não consigo continuar. E portanto é mais uma razão para não querer continuar com a F1 TV. Mas são questões pessoais e eu acho que o Will Buxton é excelente em muita coisa e
e à sua maneira aproxima muito a Fórmula 1 do público, até pela forma como ele consegue trazer todas aquelas personagens da Fórmula 1 e tirá-los um bocadinho do plano do sério, que era uma coisa que fazia falta na Fórmula 1, porque a Fórmula era sempre tratada como se fosse assunto de Estado e aquilo era tudo muito controlado e tudo muito... E o Baxter trouxe esse lado mais juvenil, mais divertido à coisa, mas para mim tem que ser em doses curtas e controladas, porque senão não aguento. Marco, estás muito calado tudo, não tens nada a dizer sobre a F1 TV, é isso? Não, eu agora estava aqui a confirmar que a Movistar. Então, é assim, agora existe um pacote que é o pacote de motor, são mais 7 euros por mês, mas tens de ter um contrato que eu estou aqui a ver, que agora nos primeiros 3 meses são 50 euros, depois muda. Estava a ver de quanto tempo qual é o preço que muda. Mas pronto, não, é assim, deve rondar os 71 euros, porque eu lembro-me quando eu mudei para esta casa, foi uma das coisas que eu vi, mas pronto. F1 TV, vou ser muito sincero, não vejo, não uso, simplesmente por causa da razão que aqui em Espanha não há. E eu não tenho, ajuda. Não quero ver. Quer dizer, há uma versão que ninguém quer, não é? Que é ver em diferido e Sim, essa parte tens o arquivo, mas lá está o arquivo. O arquivo deu-me jeito no tempo do primeiro lockdown, do primeiro confinamento. Poderá dar algum jeito agora, mas agora também há muitos conteúdos novos a sair. Agora vou-me dedicar à coroa, não é? A Crown. Sim. Isso vai ser uma passatempo aos próximos. Mas a próxima semana e meia. Mas a Crown depois é isso que eu tinha a dizer, despacha-se rapidamente. Não é? Olha, eu acho que a Eleven nesse aspecto podia ter uma opção de se contratar apenas o conteúdo da Fórmula 1. Mas eles tiveram isso? Pois tiveram, mas foi só no início. Tá pois, não sei se isso não sei se continua ao longo do ano ou não. Não. Isso, eu quando quis pôr, porque eu não pus logo no início, porque a Fórmula 1 adiou. Portanto, eu nem pude testar a F1 TV devidamente quando começou o campeonato. Depois em julho, quando recomeçou a Fórmula 1, vou todo contente ver, acho que foi a qualificação do primeiro Grande Prémio da Áustria e caput. Nicolas. Mas isso faz parte, isso digamos que é a praxe do novo subscritor da F1 TV, ok? Mas eu não era novo subscritor da F1 TV, já tinha F1 TV, era o segundo ano que tinha. Então pronto. Eu por acaso tenho-vos a dizer que eu tive problemas com a F1 TV, nisto, de forma muito sincera, eu tive problemas com a F1 TV nos primeiros 3 meses de serviço, e aí houve várias quebras de sinal, e houve corridas que nem dava para ver, e eu na altura tinha a TV por cabo húngaro, e portanto podia ver na televisão húngara. Sem ter que recorrer ao Inácio, e foi como valeu na altura, mas depois daí cá nunca mais tive problemas. Nunca mais tive problemas. Só agora é que percebi. Desculpa. E vou dizer outra coisa que isto agrada muito. Eu fui sempre ressarcido pelas falhas, quer as tivesse sentido ou não. E portanto, eu ao longo de 2 anos e meio de subscrição da F1 TV, ou lá o que é, acho que é à volta disso, já recebi alguns 5 ou 6 refunds. Sim, eu também. Só tive problemas uma vez ou duas. Portanto... E há uma coisa aqui que eu tenho que tirar o chapéu à F1 TV, e já a utilizei algumas vezes, este ano sobretudo. Desde que comecei a ver, tenho visto com alguma frequência os onboards, ou seja, as corridas tenho na televisão a Eleven, e tenho no iPad o onboard, e também gosto daquela aplicação na F1 TV, existe a opção de teres um ecrã com os tempos. Também se tem acesso ao live timing, a outra aplicação da F1 TV, que não consegue reproduzir da mesma forma, é tão eficaz isso. Por isso, e lá está, tenho visto muitas corridas também do passado, portanto, não posso dizer que é só coisas más. Também são coisas boas. É assim, eu acho que para quem não quer pagar 70 euros, se tiver essa possibilidade, acho que nem hesita. E há muitos países onde já pode ter essa opção. E cá em Portugal é um preço extremamente acessível. Vamos também ser... Qual é o preço em Portugal? Em Portugal são 50 euros. São 50 euros por ano.
Eu pago 60 euros por ano aqui. No ano passado paguei 25 por uma campanha de promoção. Pois, porque em Este Portugal ano- saiu um ano depois de me sair nos outros países, não é? Foi assim. Sim. Portanto, Sim. eu já tenho há quase 3 anos e vocês têm há 2 anos. Exatamente. Pois. Agora, é assim, eu acho que vamos ver como é que evolui a F1 TV. Porque poderá ser uma coisa muito interessante para a frente. Eu, por exemplo, sou grande fã da NFL TV. Apesar de ser um canal que eu vejo 5 meses por ano. Eu pago para ter o ano todo, mas só vejo na prática 5 meses por ano, que é a época regular e os playoffs da NFL. E depois dou uma espreitadela na altura do draft. Mas, por exemplo, o canal em si é super interessante para quem gosta de futebol americano. E acho que a Fórmula 1 pode seguir nesse caminho, não é? E eu creio que isso agora é o coisa do Chase. Desculpa interromper-te, mas isso é o coisa do Chase. É Da porque o mídia Chase livre. vai se dedicar a isso. Não, eles querem se dedicar a transmitir. Olha, para tu tens o NFL, tu falas do NFL Game Pass. Eu tenho o LMB. LMB Network, o passe deles é como uma coisa, é ter o. Eu tinha por isso exemplo, quando era 5 dólares por mês, agora já não. Não, mas essas coisas todas, esse tipo de serviço. Sim. É que é. E, por exemplo, assim, eu na LMB tenho comentários espanhóis. Espanhóis. Pronto, Epá, eu mas eu vou prefiro assistir os depois. ingleses. Sim, não, mas, por exemplo, voltando para aquilo que estávamos a falar da F1 TV, ser da Sky. Eu, por acaso, quando vejo Fórmula 1, tenho, como a minha televisão é daquelas não muito inteligentes, faz muita coisa inteligente, eu separo o ecrã. Meto a Sky, meto a Movistar. Porque a mim, a Movistar para mim é como a Sky, quando o Carlitos faz uma ultrapassagem que tem 10º, faz uma ultrapassagem. É tipo, vamos, Carlos! Pronto, essa história. E tu tens lá calma na forma como falas do Sainz. Tem lá calma. Não, eu gosto do Sainz. Eu, por acaso, até sou um grande fã. Até tentei tudo. Ouvir o Lobato a comentar corridas com os espanhóis à mistura é uma experiência inolvidável. Pois é não, mas é assim. E quando ele assinou pela Ferrari, tive o quê? Tive programa tive entretenimento por 3 dias. A seguir os passos, depois tenho por acaso eu acho que eles sabem falar de Fórmula 1. Os convidados é o Marco Gené por vezes fala, Pedro La Rosa, tem o Alberto Fabregas, tem pessoas que sabem falar. A gente da Fórmula 1 faz tudo. E eu gosto, mas pronto, vem aquela questão por causa do Alonso. Agora com o Alonso, vou-te dizer, quando foi a apresentação do Alonso, eu não tenho a coisa para gravar, se não gravava e enviava para o Salviano. Os homens foram buscar histórias. Quando ele começou na Minardi, quando ele estava na Fórmula Nissan. Eu preciso dar aqui um contexto. A Fórmula 1, antes da Alonso em Espanha, praticamente não existia. Havia um grupo muito pequeno de fãs que seguia a Fórmula 1, mas a Fórmula 1 não era um desporto que movimentasse ninguém em Espanha. As motas As motas é que tinham. E é daí que vem a guerra. É daí que vem a guerra entre Alonso e alguns fãs espanhóis. Porque o Alonso não perdoa só terem começado a apoiar quando ele começa a ganhar. E ele ter chegado a esse ponto sem ter quase apoio do país. Não é? E ele não perdoa isso. E depois os fãs não perdoam ele não perdoar isso. E portanto, em Espanha há muita gente que critica o Alonso por tudo e por nada. O Marco vive lá, deve ter essa noção, tu que estás fora não deves ter, mas se seguires o Twitter espanhol de Fórmula 1, portanto o mundo espanhol de Fórmula 1 no Twitter, tu vês que aquilo é 50-50, é 50 fanáticos do Alonso, 50% fanáticos de Alonso, 50% anti-aloncistas. E malta que apoia Vettel, Hamilton e afins só para ser contra o Alonso. Sim, mas depois quando ele ganha os campeonatos... Sim, quando ele ganha, são todos... Mas isso em Espanha é carácter, não é? Isso é a especialidade da cara. É assim, eu não vou ficar calado, mas digo-te, vou pôr em mute os espanhóis, desculpa lá, isso... Eu sou um bocadinho espanhol. Eu sou um bocadinho espanhol, atenção. A minha família tem
uma parte da minha família vem de Espanha. Mas é uma realidade. Não, é verdade que eles separam-se todos pelos clubes e pelas regiões e não sei o quê, mas quando é a equipa nacional e se ganham, aquilo é uma festa, nunca mais para. Se perdem, atacam-se uns aos outros. Claro, sim. Isso sempre foi assim. Sim, tipo, Espanha ganhou o Campeonato da Europa e do Mundo, não foi Espanha. Foi o Barcelona, porque era a equipa dos 11, 7 eram do Barcelona. Sim, mas foi a única vez que os jogadores de Real Madrid e de Barcelona podiam andar na rua descansados em qualquer parte do país, não é? Porque tinham ganho o Campeonato do Mundo e o Campeonato da Europa. Enquanto que normalmente, se for os jogadores do Real Madrid forem a Barcelona, são capazes de ser insultados, e de Barcelona, se for a Madrid, igual. E nessa altura juntaram-se todos. E aquilo era Espanha e a perder uma união como nunca se viu. O resto do tempo, não há turras. E na Fórmula 1 há muito disso também. Apesar de ser noutra escala e de maneira diferente, por razões diferentes. Mas antes da Alonso, a Fórmula 1 em Espanha era anedótica, não é? Portanto, havia mais fãs de Fórmula 1 em Portugal que em Espanha. E uma coisa que eu acho disso, aqui é motos. Vou-te dizer, sim, eu nunca vi tanto. Eles aqui, tipo, é o Marco Marquês, é o Alex Marques, agora o João. Sim, agora já tem uma tradição maior de motos do que tem de Fórmula 1. Tipo, e só para tu ver, o campeonato, o campeonato de Fórmula 1, de MotoGP, tem 4 grandes prémios em Espanha. 4, não é? São 4. Sim, é por causa do Covid. Eles estão sempre a tentar trazer mais corridas para a Espanha. Há muito interesse lá. Mas isso já havia quando eu era miúdo, eu lembro-me disso. Eles têm mais essa tradição do que propriamente a Fórmula 1. Mudando de assunto, estamos à porta do... Diz, Marco. Não, é para outra coisa. Eu agora acredito mesmo que o Alonso e com o Sainz isto vai mudar um pouquinho a aposta, isso tudo, porque também voltando à questão, a Movistar, a Noemi, a jornalista que vai sempre aos grandes prémios, houve uma vez fez um comentário que para a Sky, com o tempo de Covid, para a Sky deixam entrar 40, 50 pessoas, para a Movistar, que tem os direitos do país de Espanha, isso tudo, deixaram entrar 5. Sim, mas isso faz parte do contrato da Sky. A Sky paga muito mais do que qualquer outro. Isso é a parte que a Noemi não te diz. Mas a Sky paga de direitos de imagem da Fórmula 1 muito mais que qualquer outra televisão. E por pagar muito mais tem acesso exclusivo a muitas coisas que os outros não têm. E foi assim que foi concebido o contrato de origem com a Sky e é assim que se mantém até acabar. Vamos ver se prolonga no tempo isso, porque não sei se há interesse das duas partes para continuar. Mas foi assim que a Sky entrou e desde o início tem sido essa a realidade. E, portanto, a Sky tem muito maior presença nos grandes prémios. E se tu vires a Sky, tem várias equipas de trabalho nos grandes prémios. E eles vão alternando entre si e ocupam espaço. Mas lá está, a Sky tem que preencher a programação do canal, não é? E, portanto, tem vários espaços ao longo dos grandes prémios. O que é um bocadinho diferente da Movistar ou da Eleven, ou deles que têm momentos específicos do fim de semana que falam de Fórmula 1, mas o resto do tempo é ocupado com outros desportos ou com outras modalidades. A Sky Sports F1 é uma aposta exclusiva dedicada nisso, é uma precursora daquilo que poderá vir a ser F1 TV, digamos assim. E foi para o mercado britânico, ponto. Que era supostamente o grande mercado. Isto é daquelas coisas que mas isto tem a ver com o espírito britânico e, portanto, eles acham que são o centro do mundo e à volta deles há a Commonwealth e só depois é que vem o resto. Sim, mas atenção, o centro do mundo da Fórmula 1 é a Inglaterra. Não vamos... E não é treta. É no sentido que estão lá as equipas, a maior parte das equipas. E a Fórmula 1... Mas é no sentido que a Fórmula 1 a Liberty é Inglaterra. Espectadores e a Inglaterra tem 60 milhões de habitantes e, portanto, não me lixem. Sim, está bem. Mas o dinheiro está lá. Pronto, mas isto não estamos no tempo da Commonwealth e do Império Britânico. Não, isso não estamos. E o produto de Fórmula 1 é vendido em todo o mundo, não é só no Reino Unido. E, portanto, acho que é a altura de mudar o foco da atenção e começar a vender Fórmula 1 a sério para outros mercados e não para aquilo. Mas eles, isso com o tempo até porque aquilo está a crescer, a audiência não está a aumentar. Sobretudo porque as pessoas não estão para pagar as 20 libras por mês.
para muita gente acrescenta, porque não é 20 libras só, né? Porque tens de ter o pacote já de televisão da Sky. Internet, isso tudo, tens de ter Portanto, isto depois vai acrescentando, não é? Agora, o projeto da Sky Sports F1 era esse, foi essa a aposta, foi esse o caminho, e isso implica que tenha muito mais gente neste semana de Grande Prémio do que outras televisões. E fazer o comentário sem mencionar isto é no mínimo inocente, digamos assim, para não dizer outra coisa pior. Mas queria mudar de assunto. Estamos à porta do Grande Prémio da Turquia, o regresso do Istanbul Park ao Campeonato do Mundo de Fórmula 1. A última corrida tinha sido em 2011. Eu pessoalmente gosto muito do circuito e tive pena que tivesse saído na altura. A razão pela qual saiu, curiosamente, é porque não houve adesão local à Fórmula 1 e, portanto, o governo deixou de sentir que a necessidade de investir num projeto de Fórmula 1 na Turquia. Achei curioso que voltasse lá agora, não sei quem é que tomou a iniciativa de promover o Grande Prémio da Turquia, se foi o governo local que se fez à fava porque havia oportunidade, ou se foi a Fórmula 1 que foi lá bater à porta porque precisava de um circuito mais a este, digamos assim, para esta fase final do campeonato por suas logísticas. Porque convém à Fórmula 1, né? Porque assim depois vão para Bahrein e isto ajuda. Apesar das equipas irem e virem para casa, muito do material continua a viagem, não é? Não volta ao Reino Unido ou à Itália. Antes, pelo contrário, segue logo direto para o Bahrein, onde vão ser os outros dois grandes prémios, apesar de haver 2 semanas de intervalo entre eles. Mas é uma pista, um circuito que eu gostei muito quando esteve na Fórmula 1. É um circuito bastante interessante, é aquela curva 8, que é a famosa curva 8, que há quem diga que foi a melhor coisinha que saiu da cabeça e das mãos do Tilke, e que nunca conseguiu replicar em mais lado nenhum. Vê-se um bocadinho dessa inspiração em Austin, em algumas das curvas, mas não voltou a replicar desta curva 8 do Istanbul Park. E em Xangai também há uma ou duas curvas parecidas, se bem que não iguais. E na Malásia. A Malásia foi o primeiro, mas sim. Existe uma curva na Malásia que também é muito engraçada. Eu adoro o Sepang. Também portanto, eu se regressasse à Malásia olha, por exemplo, ter em Espanha da Fórmula 1, meto a Malásia e ofereçam charters aos espanhóis para irem apoiar o Alonso e o Sainz à Malásia. E assim ganha toda a gente. Mas é um circuito que eu gostei muito e que nos ofereceu algumas batalhas interessantes e muita controvérsia também, porque foi o primeiro acidente entre Vettel e Webber, quando o Vettel, acho que foi uma das primeiras vezes em que Vettel faz uma ultrapassagem e que se esquece que o carro continua lá o outro. E depois Vettel vira para cima do Webber, os dois saem e ficam fora de prova, e Vettel acusa Marco Webber de ter provocado o acidente, quando toda a gente viu que foi o Vettel que guinou para cima de Marco Webber. Essas imagens devem ser repetidas agora nos próximos dias, para dar para toda a gente ver e tirar as dúvidas. Mas também ofereceu lutas interessantes. Nesse mesmo grande prémio, depois, curiosamente, mais à frente, os dois McLaren, que herdaram o primeiro e o segundo lugar do acidente dos Red Bull, também tem uma luta muito intensa entre Hamilton e Button, que quase se tocam por várias vezes, e que aquilo deve ter dado um ataque cardíaco a Ron Dennis e a Martin Whitmarsh, mas que, graças a Deus, não houve nenhum acidente e foi uma corrida interessante. Vocês lembram-se das corridas do Grande Prémio da Turquia e como é que vem este regresso à Fórmula 1? Eu vejo com muita expectativa, pelas mesmas razões que tu, porque é um circuito que eu sempre gostei muito. Eu já disse aqui uma vez e repito que gosto mais dos circuitos quando gosto de os usar nos jogos, e sempre gostei também muito do circuito da Turquia, além de que é um circuito que tradicionalmente deu sempre boas corridas. Agora, vai ser mais do mesmo, parece-me. Estavas a falar foi a primeira vez que o Webber e o Vettel se pegaram. Quem sabe, pode ser que seja a primeira vez que o Hamilton e o Bottas se pegam. Pode ser. O Multi 21 também foi na Turquia, não foi? O quê, desculpa? O episódio do Multi 21, daquele da instrução da equipa que não trocar de posição. Eu acho que não sei se não foi na Turquia também, não foi? Não sei se não foi na China. Foi na China? Tenho ideia que foi na China. Foi numa asiática qualquer. Vamos aqui ao senhor que sabe tudo. Exatamente. Mas podia ser que tivéssemos uma cena parecida este ano na Mercedes. Não acredito, como é óbvio, mas tenho sempre a expectativa de que possa acontecer alguma coisa diferente no reino
da equipa onde tudo corre sempre bem e é tudo sempre. E quando não corre bem é tudo maravilhoso. Foi na Malásia, o multiverso. Foi para o Oriente. Pronto, bem me parecia. Foi ao lado. Agora, não é bem ao lado, mas pronto. Agora, quer dizer, parece-me que vai ser uma corrida mais do mesmo, não é? Ao lado fica quase Era isso que eu 2 estava a vezes a dizer. distância de Fica Setúbal a reto. Lisboa. Era isso que Sim, eu estava a não, dizer, não é bem ao lado. Não, tipo, eu sou daquelas pessoas que dizem aqui ao lado e é 500 km para a frente. Pronto, ok. Isto são os milhares de quilómetros longe. Agora, parece-me que este circuito, em termos de filosofia, acaba por ser parecido ao que era Nürburgring, ou ao que é Portimão, ou que foi Mugello, que são aqueles circuitos muito rápidos, com muita carga aerodinâmica, e por isso vamos ter a receita do costume, que é os Mercedes na frente, o Verstappen a andar também lá na frente, os Renault também bem, os McLaren a sofrer um bocadinho, e o Albon a fazer mais corridas. Parece-me que infelizmente vai ser isto. O Russell a ter outra vez quase nos pontos e o Latifi a ficar em 11º. Pronto, é isto o Grande Prémio. Parece-me Pá, que... tu, pá. Não, agora, acho que temos aí a hipótese de ter, pode haver uma surpresa. Tem havido surpresas, quer dizer, o Ricciardo foi outra vez ao pódio, a corrida de Imola foi uma corrida muito engraçada, eu acho que teve ali pontos de interesse, ninguém pode dizer que foi uma corrida chata, portanto, há pilotos que nunca andaram neste circuito, não nos podemos esquecer disto. Isso é sempre um fato. Sim, nem no simulador. Desculpa lá, as únicas pessoas que andaram no circuito foi o Hamilton e o Vettel. Sim. E o Raikkonen. Sim. Não é nada. Não, mas sim, até porque depois aquilo foi fechado e na altura era para estacionamento. Eu até fiquei surpreso quando reabriu agora, quando voltaram para esta ideia de fazer lá o Grande Prémio agora, porque eu pensava que aquilo já tinha sido desmantelado. Uma curiosidade, isto é um circuito caseiro para a Pirelli, que tem uma fábrica lá ao lado. E é uma das fábricas onde produzem os pneus para a Fórmula 1, ou pelo menos produziam. Portanto, curiosamente, para a Pirelli, logisticamente é fácil o caminho. Sim. Então, estás a ver? Talvez isso possa ter sido a razão que eles foram falar com os gajos. Se calhar. Pois, não sei a Pirelli isto é um grande prémio da Pirelli ou da Heineken ou da Aramco. Se cá ver. Acho que é da DHL. Tenho ideia. Mas estou contente e vamos ter um grande prémio logo pela fresca, que é domingo a tomar o pequeno almoço. Às 10 da manhã aí, não é? É. Portanto, é por causa de vocês. É por causa do vosso lockdown, o governo... Não, nós de manhã, nesse aspecto é chato, porque é na hora em que a gente pode ir... Não, isto tem uma razão técnica. Isto é à 1h10 da tarde de Istambul. Tem a ver com o número de horas de sol. Tem a ver com o pôr do sol. Ou com o fim da luminosidade, digamos assim. Já Imola foi a mesma coisa. Precisa de 4 horas de intervalo. E como estamos em horário de inverno, normalmente a qualidade do mundo de Fórmula 1 nesta altura está pela Ásia ou pelas Américas. E agora, neste momento, está na Europa. E como eles precisam ter 4 horas de visibilidade máxima para poderem cumprir o Grande Prémio, eles têm que antecipar o início das corridas para permitir ter essas 4 horas, porque agora começa a anoitecer muito cedo. E basicamente é por isso. Se fosse uma corrida noturna era mais fácil. É DHL, tinhas razão, Vasco. Mas vocês acham mesmo que vai ser um passeio da Mercedes e que Hamilton vai então finalmente consagrar-se campeão do mundo pela 7ª vez? Acho que a única razão pela qual não for é se o Bottas, de repente, com aquela bigodaça estrondosa que agora tem... Movember. Exatamente. De repente, acordar para a vida, mas quer dizer... é tão tarde que ele agora vai ser, de repente, o... Não, mas eu não sei quais são as combinações. O Lewis nem sequer precisa ganhar a corrida. Pois, por isso mesmo. Não, acho que é daquelas combinações que se o Bottas ganhar e o Hamilton não ficar para aí em sexto ou quinto, já não sei qual é que é. Mas quer dizer, acho que não há razões para achar que vai ser diferente. Pode ser diferente. Este ano já nos mostrou que sim, mas não há razões para achar. Epá, mas pronto, quer dizer... Também deve ser que há uma motivação que nos ouve, não pode claro ser que sim, claro que sim, mas é isso que eu estou a dizer. Este ano, reparem, estamos num ano com menos corridas.
Estamos num ano em que a Mercedes é mais dominadora do que nunca. E já tivemos o primeiro Grande Prémio de Inglaterra, que os pneus rebentaram e aquilo foi uma emoção. Tivemos Monza. Tivemos Mugello. Áustria, o primeiro Grande Prémio. A Áustria também. Já vou Portimão. Já vamos em 6 corridas. Imola. Por isso, a tendência é que as coisas estão sempre iguais, mas depois acontecem coisas surpreendentes. Há uma luta interessante para o terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Construtores. McLaren, Renault e Racing Point estão numa luta ao rubro. Neste momento vai a Racing Point em terceiro lugar. Não, vai a Renault em terceiro lugar. Vai a Renault em terceiro lugar. Passou a Racing Point em Imola. Está um ponto. A Racing Point que anda em modo Harakiri, portanto vai ser interessante ver se mais uma vez tragam a corrida ao Pérez. Já temos João Maria ou ainda não temos João Maria? O João Maria está aqui numa luta titânica, se quer falar ou não. Ainda não conseguiu perceber. Porque seria interessante ouvir a experiência do João Maria. Mas então essa tal luta pelo terceiro lugar mundial de construtores está ao rubro e vai ser interessante perceber neste grande prémio quem é que vai ter a vantagem. Eu aposto na Renault. Acho que é um circuito que vai favorecer a Renault muito. Há zonas muito rápidas neste circuito e há uma reta grande. Uma reta estranha, porque tem uma curva pelo meio, mas é a fundo. E, portanto, vai ter aí vantagem. Olá, está aqui o João Maria, já se está a juntar a nós. Já nos vai falar um bocadinho da sua experiência, pela primeira vez ter visto Fórmula 1 ao vivo em Portimão. Mas eu acho que vai favorecer a Renault. E a McLaren poderá, mais uma vez, sofrer um bocadinho. Eles estão a tentar perceber porque é que o carro não está a render tanto como esperavam. Mas isso vai Mas a McLaren não teve o problema antes de quando saiu o novo o update deles. Estavam a andar bem. Eles fizeram aquela asa nova que supostamente lhes vinha dar muita vantagem e cortar muito caminho para a frente e a coisa não está a correr como eles queriam. Eles não sabem se foi logo aí. O quê? E que a performance do carro caiu logo a seguir a asa. Que eu lembro-me. Sim, mas eles não sabem se é a asa que não funciona ou se tem a ver com as características do circuito. Acho que a McLaren também, não sei se não está a pensar já um bocadinho em 2021, porque a McLaren vai mudar de motor. Isso estão todas. Está bem, mas em 2021 a McLaren tem uma mudança maior, vai mudar de motor. Sim. E o diretor técnico já se falou disso. O diretor técnico falou eles estão todos excitados porque já viram a ficha técnica do motor de Mercedes para 2021 e aquilo parece que é melhor que o que eles estavam a contar. O que não é de estranhar. Mas o próprio Zac Brown já tinha falado, já veio falar nisso e estão muito motivados com o novo motor. E eu estou curioso para ver o que é que isso vai fazer à McLaren, porque eu acho que a McLaren tem potencial para extrair mais daquele motor Mercedes do que tem a Racing Point, por exemplo. Também acho que sim. Pelo menos tem mais meios técnicos do que tem a Racing Point. E pelo que eu percebi da altura em que celebraram o contrato, a McLaren vai ter exatamente o mesmo motor que a Mercedes. Mas historicamente todas têm. Não. Teoricamente. Eu não acredito que a Williams tenha, desculpa. Pois, a Williams... Não, eu acho que eles têm, mas depois não têm os softwares, não recebem os updates todos ao mesmo tempo, nem põem os updates no motor ao mesmo tempo, porque eles depois fazem isto ao longo da época de maneira diferente. Mas a McLaren vai ter motores de fábrica, digamos assim, não é motores de cliente. Foi isso que foi anunciado quando anunciaram a parceria. O que também torna a coisa mais interessante. Portanto, vamos ver, vamos ter um grande prémio de Turquia que poderá trazer alguma emoção aqui na luta pelo terceiro lugar. E ficar na expectativa para ver se Verstappen consegue pelo menos intermeter-se pelos dois Mercedes. Acho que a pista também favorece um bocadinho o Red Bull e portanto poderá dar ao Red Bull algumas décimas extras para se chegar à Mercedes. Obviamente que a Mercedes é a grande favorita e isso não deve mudar e sobretudo na qualificação devemos ver isso, mas depois na corrida nunca se sabe. Marco, alguma coisa a acrescentar ao Grande Prémio da Turquia? Não, só quero ver a curva. Não, mudando de assunto, isto é para a em paz. Então temos aqui o João Maria connosco. Olá, João, estás bom? Olá, João.
Então, como é que foi ver a Fórmula 1 ao vivo pela primeira vez em Portimão? Conta-nos lá. Foi bom. Eu acho que foi muito emocionante. Não se compara com a televisão, porque só o barulho dos carros ao início já me define. E diz lá como é que foi quando viste o primeiro carro a aparecer à frente, a fazer aquele barulho. Foi muito emocionante. Qual era não o sei carro, lembras? explicar. Se não me engano, era o Bottas. Não me Logo a lembro. Mercedes, o primeiro carro? Foi quando eles fizeram aquelas voltas de instalação antes Sim, de irem o para a Armando. grelha. E diz-me uma coisa, e qual é o piloto que mais gostaste de ver? O Leclerc. O Leclerc. O Leclerc passou muito perto de ti várias vezes, porque ele saiu várias vezes fora de pista aí nesse sítio. Mas eu reparei numa coisa dos. Que eu digo que foram os 4 melhores, que o Hamilton, o Bottas, eu acho que foi o Verstappen que ficou em terceiro, e o Leclerc. Nesses 4, a maioria das ultrapassagens só aconteceu porque o outro foi à boxe e aí é que ultrapassou. Foi? Reparaste isso? Sim. E eu acho que a única ultrapassagem que aconteceu, que foi mesmo ultrapassar, que teve de ir ao boxe, não teve de ir ao boxe, foi quando o Hamilton passou o Bottas à frente. Pois, que eles passaram mesmo ali à nossa frente. E também Mas eu foi pensei bom. que houvesse ali várias ultrapassagens de DRS. O João e o Vasco estavam na curva 1, no topo norte. Exatamente. Não, e tivemos um momento muito emocionante que foi a ultrapassagem do Lance Stroll, aquele carro cor-de-rosa, ao Lando Norris, que era no McLaren de cor de laranja. E que correu muito bem. Correu muito bem porque o Lance Stroll achava que estava na liga bancada. Porque esqueceu-se que a pista tem limites. Mas pronto. Muito bem, e João, Então, tu recomendas então toda a gente ir uma vez à Fórmula 1, pelo menos? Sim, eu acho que isso. Se puder ir pelo menos à Fórmula 1, que não se compara a Fórmula 1 por televisão do que ao vivo. É muito diferente, não é? Eu vou Vês dizer, muito mais ao vivo, curiosamente. Sim, e o João não viu os V12, os V10, pois, só para ficar tipo, e não ouviu esses motores, porque pronto, sim, mas o João está no seu momento zen, porque como não ouviu, não percebe a diferença e acha isto a melhor coisa de sempre, e portanto isso não vai estragar e vai deixar estar assim que está bem. Exatamente. Olha, não mexe. Muito obrigado pelo teu contributo e pelo teu testemunho. Obrigado. E espero voltar a ver-te num grande prémio brevemente. Okay. Se Deus quiser, sem Covid, que é para podermos estar à vontade e viver a Fórmula 1 mais intensamente, porque ao vivo é outra conversa, como tu disse. Vamos ver se vamos a Barcelona para o ano. Okay. Muito bem. Se não houver pandemia, para o ano vamos todos a Barcelona. Exatamente. Todos a Barcelona. Eu levo-vos a um sítio a comer uma paella. Ou a Jerez, ou Aragón. Aragón. Eu preferia Aragón. Vamos ao Grande Prémio de Espanha, ficamos assim já combinados. Pois. Sim. Muito bem, olha, esta conversa já vai longa hoje. Vamos falar de volta para a próxima semana para fazermos o balanço do Grande Prémio da Turquia. E, entretanto, desejar-vos a todos um grande fim de semana e que tenhamos uma grande corrida no domingo, que estejamos todos entretidos e, sobretudo, espero que estejamos todos acordados à hora do Grande Prémio, sobretudo quem está em Portugal, que será às 10 horas e 10 minutos da manhã. Portanto, é uma boa altura. Tem duas opções: ou se levantam, tomam um pequeno almoço e vêm a corrida, ou então fazem o esforço suplementar, levantam-se às 6 da manhã, almoçam e depois vêm a corrida. Boa preferência. Cá estaremos para a próxima semana, se tudo correr bem, para voltarmos a falar de fundo. Tenham uma grande semana. Um abraço a todos e obrigado. Abraço. Abraço.